Esse é o curta-metragem do livro O Médico e o Monstro. O Dr. Dirkstu, homem elegante, protegeu até depois da morte Eduardo, um criminoso assustador. E por quê? Em tudo o que aconteceu, o médico cientista Dirkstu praticou anos de estudos em uma fórmula que fosse capaz de mostrar a natureza má de ser humano. Logo então, o médico, a querer ficar sozinho, se isolando dos conhecidos. Já o advogado passa a acreditar em sequestro ou até chantagem envolvendo seu amigo médico. Depois da descrição da moça, o Dr. Hard se tornou suspeito. O maior suspeito, na verdade. E foi perseguido pela polícia por toda a cidade, mas ele desapareceu, sem deixar nenhum rastro, nenhuma pista. Mas no mesmo momento em que ele desapareceu, o doutor surgiu de volta na cidade. O médico e o monstro. Sr. Utterson e seu amigo Enfield caminhavam em um dia comum quando conversavam. Quando o dia terminou e cada um seguiu para sua casa, Sr. Utterson não conseguia parar de pensar sobre o nome que seu amigo havia mencionado, Sr. Hyde, o mesmo nome que aparecia no testamento de seu amigo, Dr. Jekyll. No dia seguinte, então, decide procurar o Sr. Hyde naquela mesma rua em que estavam antes. Quando o dia acaba e finalmente ele o encontra, pergunta qual é a relação dele com o Dr. Jekyll. Ele logo responde que são apenas amigos e não vira há muito tempo. Dia seguinte, acontece um jantar na casa de Dr. Jekyll, em que o Sr. Utterson aparece. E quando o jantar acaba e todos os amigos vão embora, o Sr. Utterson pergunta para o Dr. Jack qual é a relação dele com o Sr. Hyde. O amigo dele logo responde que não gostaria de tocar nesse assunto e que essa decisão em relação ao testamento já estava decidido. Então, quase um ano se passa quando acontece um assassinato na cidade, em que o Sr. Utterson é convidado para participar e quando interroga a única testemunha, ela descreve um homem parecido com o Sr. Hyde. Então, Dr. Utterson vai confrontar o Dr. Jekyll sobre o paradeiro do Sr. Hyde, mas o amigo diz que ele já foi embora há muito tempo e nunca mais iria vê-lo. Quando entrega para ele a confissão de Sr. Hyde, revelando ter assassinado realmente o cara. Durante a semana, Sr. Utterson tenta ir visitar Dr. Jekyll, mas toda vez era barrado por seu mordomo, Sr. Poe. Então, logo no dia seguinte, ele recebe um envelope de um amigo incomum do Dr. Jekyll e dele, que havia morrido. No envelope havia as seguintes instruções, que ele só deveria ser aberto após o desaparecimento ou morte de Dr. Jekyll. Durante aquela semana, ele recebe a visita de Sr. Poe, o mordomo de Dr. Jekyll, que diz que algo estranho está acontecendo com ele, pois a voz do patrão não é a mesma, que deveriam ir já para a casa dele. Quando chegam lá, o Dr. Jekyll conversa com o Sr. Poe, conversa com ele de trás da porta. Então, Sr. Utterson e ele percebem que a voz dele está estranha. Algo está de errado. Imediatamente, arrombam a porta e se deparam com um corpo morto, que não era o de Dr. Jekyll, era de Sr. Hyde. Em cima da mesa havia uma carta endereçada para Sr. Utterson.
Após as buscas por Dr. Jekyll, não encontram nada, então supõe-se que ele está vivo. Quando finalmente Utterson decide ler as 2 cartas deixadas para ele. Quando ele lê as 2 cartas, se depara com a notícia de que Sr. Hyde, na verdade, era Sr. Jekyll, mas Sr. Hyde era o resultado de uma experiência mal sucedida, em que Dr. Jekyll queria eliminar todos os maus e coisas ruins de uma pessoa, mas acabou se transformando nisso e aproveitou isso para fazer o que quisesse, mas isso teve uma consequência muito cara, que foi a sua morte. Fim.